gente vai falar de política. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro ele já afirmou em mais de uma ocasião que gostaria de eleger o maior número possível de deputados e senadores ali para formar maioria no Congresso. E aí tem uma escalada de crise entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. E aí o presidente virou os olhos, claro, para a eleição do Senado. Porque o Senado é que lida com essas questões lá, principalmente da Câmara Alta, que é o Senado Federal. E aí o presidente ele está se esquivando em alguns lugares de confirmar o apoio. Por exemplo, no estado de São Paulo, a disputa envolve 5 nomes. Carla Zambelli, Janaína Pascoal, José Luiz da Atena, Paulo Scaff e deixa eu ver aqui, acho que são esses. E aí, em outros estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, 2 nomes, Romário, que já é senador, e Daniel Silveira, todos eles apoiam o Bolsonaro. No Espírito Santo, Evair de Mello, que é do PP, e Magno Malta, que é do PL. O Magno quer voltar para o Senado Federal. Lá no Distrito Federal também existe uma guerra fria que envolve a ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos, a Damares Alves, que é do Republicanos, e a secretária de Governo, Flávia Arruda, que é do partido do presidente, o PL. Na Paraíba são 3 candidatos, todos eles são apoiadores do presidente Bolsonaro. É o advogado Bruno Roberto, do PL, o vereador de João Pessoa, Carlão, pelo Bem, que é do Patriota, e também o procurador nacional da Fazenda Nacional, Sérgio Queiroz, que é do PRTB. E no nosso caso aqui no Paraná, a questão fica principalmente a divisão de apoio aí, né? A quem Bolsonaro vai apoiar? O deputado estadual Guto Silva, que agora está no PP, que é de Ricardo Barros, que é líder do presidente Bolsonaro, e do deputado federal Paulo Eduardo Martins, que é jornalista, filiado ao PL, partido do presidente Bolsonaro, e que o presidente já disse, inclusive, aqui em Maringá, que é quem ele vai apoiar. Nós vamos ver esse VT, porque é o caso nosso aqui do Paraná, que a gente vai analisar com maior frieza. Vamos ouvir o que disse o presidente sobre esse fato. Eu não queria falar sobre isso, mas o meu candidato aqui é o Paulo Eduardo Martins, deputado federal. Boa sorte aí. Boa. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo, é uma pessoa do meio jornalista, do meio de vocês, que faz uma defesa excepcional da liberdade de imprensa e defende não o governo, mas os bons projetos que tem na Câmara, que por coincidência interessam ao governo federal. Então boa sorte, Paulo Eduardo Martins. 7 horas e 45 minutos. Repita. 7h45. Aguinaldo Vieira, você que diz que o Senado não serve pra nada, rapaz, tem briga de foice aqui, hein, por conta do apoio do Bolsonaro. O interesse é pelo apoio e pelo que se ganha lá, né? Mas se você perguntar do projeto para um candidato ao Senado, eu acho que ele vai ou ser prolixo ou responder em 2, 3 palavras, né? Eu acho que definitivamente o presidente disse a quem vai apoiar, né? Mas isso não se refletirá nas eleições para o Senado. Paulo Martins não deve ser o escolhido pela população. O Kim Rafael, o presidente fica entre o PP e PL, é uma questão difícil, porque o PP é o partido que mais tem apoiado o presidente em todas as questões aí no Congresso Nacional, e o PL é o partido dele, agora o partido dele, né? Mas eu acho ainda que a questão do PL ou PP estarem unidos, né, por vários estados, enfim, tentando aí ter uma base um pouco melhor nessas eleições, eu acho que não tem muito a ver, né, com uma escolha ou outra que não seja determinante para o Bolsonaro efetivamente trazer um nome para o seu apoio. Nós acreditamos que o que ele falou do Paulo Martins seja, sim, uma escolha dele, mas até lá tem muito... Já está definido, você acha, então? Eu acredito que não. Acho que não está definido, não. Tem muita coisa a rolar ainda, né? Por mais que tenha um curto período aí até o registro, até dia 15 de agosto, até 15 de agosto, se eu não me engano. Então, acho que tem muita água para rolar, né? Mas o que me chama muita atenção é do estado de São Paulo, né? O presidente Bolsonaro já achou, né, o seu candidato a governo do estado, não é novidade para ninguém, que é o Tarcísio, mas os senadores, né? Ali está a Janaína Pascoal, da Atena, tem muita gente ali tentando pleitear essa vaga. Então, talvez aí vai ter um problema, não no estado do Paraná, não no estado de Santa Catarina, não no Rio Grande do Sul, outros estados, mas eu acho que o problema maior do presidente hoje
é justamente o Estado de São Paulo. Mas aí, deixa eu só para no peso do Senado vale a mesma coisa, porque todo mundo tem o mesmo número de senadores. Então, em qualquer estado que ele fizer o senador, para ele é melhor. Então, se ele perde, por exemplo, o Senado de São Paulo, mas ele ganha... A base política, quem ele vai apoiar definitivamente? Ali tem a Janaína Pascoal, né? O Arthur Weintraub nem dá para dizer que, né, apoio... Carla Zambelli, Janaína Pascoal, Nise Yamaguchi, José Luiz da Atena e Paulo Scaff. Pois é, todos esses aí fizeram parte da base do governo até agora. Só o da Atena que deu uma... né, ida e vinda, enfim, mas que está ali também pleiteando. Então ele vai ter que se posicionar dizendo assim, quero apoiar esse aqui. Aí talvez aí que vai ter o problema. Porque os outros não vão ficar contentes, não. Só idas e vindas, não, né? O Datena descia o cacete no Bolsonaro. Autor da famosa frase, então, bundão é o Jair. Calma. Depois de 20 anos filiados no PT. Então vai, já emenda na tua participação. Não, eu só queria lembrar que no Paraná, a Aline Sledge, que magoou, né, com a declaração que o Bolsonaro fez em Maringá em favor do Paulo Martins, e que agora ocorre que o Guto Silva pode realmente disputar a reeleição para a estadual e, de repente, até aumentar a bancada do partido. Fernando Tupan. Paulo Caetano, se você ouvir no início ali, ele não fala, aqui no Paraná eu vou apoiar o Paulo Martins. Ele pode estar apoiando o Paulo Martins aí em Maringá. Então não ficou muito claro nesse vídeo aí que vocês postaram agora, que seria um apoio incondicional. Na minha modesta opinião, o Bolsonaro não vai entrar na campanha de ninguém. Por quê? Porque tem a Aline Sleutjes, tem o Paulo Martins, tem o Guto Silva, que entre os três é o mais forte candidato. Nós temos atualmente, é o que mais tem condições de derrubar o Álvaro Dias pedestal. Então, por que ele vai se meter? Tendo o PP como um dos alicerces do governo dele. Ele vai querer se queimar apenas porque o Paulo Martins é do PL? Você vai ver, a nível estadual, por exemplo, eu me pergunto, você acha que ele vai chegar e fazer campanha direta para o governador Ratinho Júnior? Eu acredito que não. Acho que ele vai ficar na dele, até as coisas estarem bem definidas, para daí ele tomar um posicionamento. Se o Paulo Martins estiver com 70% de intenções de voto, pode crer que daí o Bolsonaro entra na briga. O Bolsonaro vai entrar na briga para quem estiver melhor posicionado nas pesquisas de opinião para o Senado. É isso e ponto final. Mussolini, todo mundo querendo o apoio do presidente. Aqui no Paraná existe aí essa história toda. Tem gente que acha que o presidente falou aquilo ali para agradar uns ou desagradar outros. A Aline, como o Rigon disse, ficou magoada. O Guto esperava esse apoio. Até a ida dele para o PP me parece um movimento nesse sentido. Mas o presidente cravou. Tupan, eu discordo de você. Eu acho que o presidente cravou que o apoio dele aqui no Paraná é sim para o Paulo Eduardo Martins. Vamos lá, Pamela Bussolini. Então, Paulo, sobre a Aline ficar chateada, eu acho que ela precisa lembrar, né, da vez que ela votou contra o governo, inclusive chamou atenção, né? E o Paulo Martins, o apoio, também me chamou atenção por parte do Bolsonaro, porque quando ele diz que é um deputado que defende o que ele acredita, né, as liberdades e tudo mais, e não o governo, é bem verdade. Porque houve, né, algumas votações anteriores lá na Câmara e ele também votou contra o governo, né, em situações pontuais. E, no entanto, o Bolsonaro não achou isso impedimento e declarou o apoio dele ao Paulo Eduardo Martins. Eu também entendi que foi um apoio a nível de estado do Paraná, do Paulo a senador, né? Não vamos esquecer que o Paulo é, sim, uma figura proeminente na política, né? Ele veio da mídia, né? Ele é jornalista e foi na verdade, né, o deputado que fez o projeto lá de findar a obrigatoriedade do imposto sindical. Isso deu muita visibilidade para ele, até ele foi reeleito, né? Ele tinha entrado lá na cota, né, anteriormente, depois foi reeleito e agora vai pleitear uma vaga ao Senado. O Paulo fala muito bem, ele é bem, assim, aguerrido na defesa das ideias dele. Acho que seria uma boa figura para representar o Paraná, sim, no Senado, né? Que tá tão, né, nossa representação do Paraná tá tão abatida, né? Acho que um perfil aguerrido como
o do Paulo seria interessante. Agora, você citou o Magno Malta, Paulo, e eu quero manifestar aqui que eu desejo muito que ele volte para o Senado, porque ele é uma figura que faz falta lá. O Magno Malta foi um grande senador e eu destaco como ponto alto dele, né? Ele liderou a CPI da pedofilia, né, há anos atrás, que foi algo que deu luz, né, esse crime horroroso que existe no Brasil e, infelizmente, é negligenciado, né? Muitas vezes a gente não tem noção, principalmente nas esferas de poder, como isso acontece. Então, eu acho que é uma figura que faz falta. Espero que o Bolsonaro apoie ele sim no Espírito Santo e que ele seja eleito. Vai, Agnaldo. Acho difícil esse apoio porque ele foi abandonado, né? Foi largado. Não, ele... Como vários amigos. Ele continua apoiando o Bolsonaro. Sim. Isso é um fato. Boa parte. Mas não consegue mais falar com o Bolsonaro. Mas eu achava Imagina, sinceramente... eles são próximos. Eu tenho o mesmo entendimento que você, Pamela, sobre o Magno. E a nossa equipe está tentando aí entrevistá-lo, inclusive trazer aqui para conseguir falar com ele. Isso vai acrescentar muito, sim. Vai acrescentar muito, sim. Mas vocês têm razão. De alguma maneira, para esclarecer se foi abandonado ou não. Eu tenho essa impressão também de um certo abandono dele por conta do governo federal. Ele não é nada, ele não tem cargo algum, né, no governo federal. Ele não tem cargo algum. É difícil a pessoa se manter na mídia quando ela não... Perfeito, ele era por isso político, que eu tô dizendo. Né, mas eu espero de coração que ele volte, que eu acho que é uma figura que faz falta na política. Ele escolheu, né? Ficar fazendo campanha para o presidente Bolsonaro, viajou o Brasil todo, mas acabou deixando de lado a sua candidatura à reeleição. Própria, né? Então, acho que ele escolheu, ele sabia qual resultado poderia ter, e o Bolsonaro, obviamente, que não colocou ele em nenhum cargo público, mas eu não acho que ele tenha sido abandonado, assim, deixado à mercê, que ficasse de lado. Mas o que você está sugerindo? Eu acho que eles continuam conversando, eu acho que tem um plano mais para frente, eu acho que até porque se fosse outras pessoas já tinham abandonado, né? Pelo simples fato de não ter uma função de cargo público. Então, acho que até agora ele se manteve fiel, né? Leal. Acredito que ele talvez esse ano aí ele consiga a reeleição e quem sabe assim, até um ministério mais pra frente. É que a gente está acostumado a ver as pessoas que se elegem, né, ficar se perpetuando no poder, né? Às vezes vai saber, ele também queria... A gente acha até estranho. A gente acha estranho, né, quando... Às vezes ele resolveu dar foco ali pra presidência, né, e a campanha do Bolsonaro, e talvez não fosse uma vontade tão grande assim de estar lá ininterruptamente, mas tomara que ele volte. Vai? Não, só lembrando que no final de 2018, depois daquele rolo tudo com o Bolsonaro, que ele ficou do lado do Bolsonaro esfaqueado, tirou foto no hospital e tudo, ele chegou a ser cotado para o Ministério da Família e foi vetado por conta da vida particular dele, familiar. Cotado pela imprensa ou pelo próprio governo? Um senhor chamado Jair Bolsonaro. Aí o GSI falou, não dá, porque ele levou... Tem um negócio de família, né? Eu não gosto de falar aqui no microfone, mas tem um negócio de família. 7h55. Repita. 7h55.